Queria fazer uma oração. Estenda suas mãos para o Rodrigo aí, que ele seja um instrumento de Deus na sua vida. Ô glória! Que seja um instrumento de Deus na sua vida. Você que tem, pode sentar, galera, pode sentar aí. Vocês estão de pé, pode sentar tudo aí. Estenda suas mãos para ele então, fale palavras de bênção, que o Senhor use ele na vida de vocês. Anota a mensagem e recebe em nome de Jesus. Senhor Deus, queremos te agradecer pela vida do Rodrigo, queremos te agradecer pela disponibilidade dele, Senhor amado. Sabemos de como a agenda dele é cheia, Pai, mas nós queremos te louvar pela palavra que o Senhor já colocou em seu coração. Pedimos, ó Pai, que o Senhor use ele com ousadia, que ele tenha liberdade de falar do Senhor aqui, que corações sejam tocados, que vidas sejam transformadas a partir dessa palavra. Use seu servo, Senhor, em nome de Jesus, amém, amém. Amém. Galera, que alegria de estar aqui com vocês. Vocês não sabem como que pra mim é um privilégio, um prazer estar com vocês. Tem muita gente aqui que eu já conheço lá do Connect, ou ainda lá do Kids, dos mais antigos, daquela época de Kids Senib, que a gente ouvia as histórias, cantava lá em cima. E agora a gente está aqui, quem diria? E o que eu estou mais empolgado hoje é que daqui a 5 minutos a gente vai ouvir Deus. Vocês têm ideia do que vai acontecer nesses próximos minutos que a gente estiver junto? O Criador do universo vai falar com a gente. E eu não estou exagerando. A gente vai estar lendo desse livro que ele deixou para que a gente pudesse conhecer a mente e o coração dele. E o Espírito Santo vai estar dentro da gente, nos fazendo entender o que ele tem para nós. Então se prepara para o que Deus quer fazer na sua vida. Eu creio que hoje Deus quer levantar missionários aqui. Deus quer levantar chamados. E eu estou animado. Então, obrigado, Pai, por poder estar aqui. Obrigado porque o Senhor está aqui e que a gente vai poder estar crescendo juntos, buscando juntos. Então, Pai, por favor, nos ajuda a manter todo o nosso coração em Ti agora, nesses próximos minutos, que toda a nossa concentração, toda a nossa mente esteja devota a Ti. Reina sobre esse lugar, Pai. A gente precisa de Ti. Se o Senhor não fizer algo sobrenatural em nós, não adianta nada. Eu vou ficar só gastando baba aqui, falando. Se o Senhor não fizer algo sobrenatural dentro do nosso coração. E é isso que eu te peço milagres aqui. Assim como pode ser que o Senhor tenha curado pessoas aqui fisicamente, eu quero que esse mesmo poder possa estar nos curando por dentro, agora. Em nome de Jesus eu te peço. Amém. Galera, hoje eu tenho uma mensagem para compartilhar com vocês, que é uma das mensagens que mais impactaram a minha vida. A gente tem os slides, estão no gatilho. Missão, estratégia, chamado. É sobre isso que a gente vai estar falando hoje. E existe muita dúvida sobre esse assunto. Quando a gente fala sobre chamado, como que eu sei qual que é o chamado de Deus para mim? Como que eu sei o propósito da minha vida, que profissão que eu devo escolher, as escolhas da vida, onde que eu vou morar, com quem que eu vou casar. São várias escolhas que todas têm a ver com esse tema. E vocês especificamente estão justamente no momento de tomar essas decisões. Então, é uma mensagem que é válida para todos, mas talvez de uma forma especial para quem está aqui começando o ensino médio ou está terminando o ensino fundamental. Você está no momento de escolher como você quer gastar a sua vida. Eu vou te falar o seguinte: possivelmente
tenham pessoas aqui que vão ter uma vida medíocre. Uma vida que você estuda, vai para a faculdade, você faz um bom curso, faz um estágio, ganha um dinheirinho, aí consegue um emprego, aí você, aqui na igreja, né, consegue uma namorada, e aí vocês juntam dinheiro, casam, tem uma família bonita, 2 filhos, compra lá um carro, e você vive uma vida inteira sem propósito, só seguindo o fluxo, tipo, aquela imagem do que se espera da vida que a classe média te vendeu, e você vive por isso. Tipo, cara, que vida rasa. O que você está fazendo com a sua vida se você só tem 70, 80, quem sabe 90 anos para viver, e toda uma eternidade depois depende do que você fez com a sua vida agora? E ao mesmo tempo que eu acho possível que tenham pessoas aqui que, mesmo me ouvindo, vão escolher ter uma vida medíocre, eu creio que tem pessoas aqui que vão escolher ter uma vida extraordinária, uma vida gasta pelo reino de Deus, gasta com aquilo que vai durar para sempre, e você vai fazer a diferença no mundo. E são com essas pessoas que eu quero conversar agora. Então, se você crê que você quer ter uma vida que faça a diferença, ter uma vida que vale a pena, então preste atenção. Esse aqui, tem passador de slide ou vocês vão passando por aí? O que for mais fácil para vocês, mas pode passar o slide. Esse aqui é o meu irmão. Alguém aqui deve conhecer, o nome dele é Vitor, e ele é incrível, gente. Eu gosto muito do meu irmão, a gente se dá muito bem, a gente, desde pequeno, a gente sempre compartilhou muitas ideias, a gente cresceu brincando junto, mas as nossas brincadeiras às vezes eram meio diferentes, eram brincadeiras de conversar sobre ideias. E aí, por exemplo, eu sou escritor, então eu falava as minhas ideias de histórias para ele, e aí ele me dava um feedback em relação a isso, e a gente ia criando histórias junto. E o meu irmão, ele é inventor. Ele está agora fazendo faculdade de engenharia mecânica, e ele quer se desenvolver como um inventor. E eu sei que essa expressão talvez seja estranha para algumas pessoas, mas ela descreve muito bem o meu irmão. A mente dele funciona como a mente de um inventor. Pensa num Leonardo da Vinci, alguém assim que literalmente, gente, era incrível. Meu irmão, ele passava às vezes horas em casa com folha sulfite em branco, fazendo matemática por diversão. Só que não é matemática tipo resolver continha, tipo a gente faz na escola. Ele desenvolvia a matemática. É incrível, vocês têm que conversar. Quem gostar de matemática, de exatas, algum dia converse com meu irmão, vale muito a pena. E ele também é meio filósofo matemático, inventor. E algumas das invenções que ele mais gostava de fazer, quando era menor principalmente, pode passar o slide, era com Lego. Então, quem aqui gosta de brincar com Lego? Alguém gosta? Eu sempre amei desde pequeno. Eu sou muito mais normal do que meu irmão, né? Eu nunca ia fazer um negócio desse, mas meu irmão é bom mesmo, ele sabe o que está fazendo. E ele cria esses carros, e aqui tem um cenário inspirado na casa do senhor Tumnus, de Nárnia, talvez alguém conheça. E o meu irmão, sendo um filósofo inventor, ele escreveu um texto que se chama A História do Universo. E nesse texto ele vem discorrendo sobre aquilo que ele acredita, a jornada dele, de como ele chegou, as conclusões que ele chegou sobre como o mundo funciona. E em parte desse texto,
ele escreveu uma coisa que me marcou e que eu quero compartilhar com vocês. Está escrito ali essa frase, e eu vou ler mais do que ela também. Ele fala assim: somente o criador de uma invenção pode definir objetivamente o seu propósito. Quem propõe uma ideia diferente estará criticando o que não é seu para criticar. O que ele está falando? Que se eu inventei algo, só eu vou saber por que eu inventei aquilo. Só eu que vou saber o propósito daquela invenção. Então, meu irmão, pensando nisso, ele falou: tá, e se o mundo foi criado, se o mundo foi inventado, então a gente não tem como definir o propósito da vida nós mesmos. A gente não tem como, porque não foi a gente que inventou a vida. Mas se for verdade que existiu alguém que inventou a vida, então essa pessoa é a única capaz de definir o propósito da vida. Por que ela foi criada? E ele fala, inclusive, se for o caso, então nenhuma definição é superior à outra, o que, honestamente, leva à falta de sentido. Se isso for verdade, então, como eu disse, a morte seria tão boa quanto a vida, a escravidão tão boa quanto a liberdade, porque tudo seria vaidade debaixo do sol. Ou seja, se não existiu um Criador, se a gente está aqui por acaso e a gente surgiu do nada, então não faz diferença como você vive. Você pode matar alguém, você pode viver só para comer pizza e até se empanturrar. Tipo, não tem nenhum critério de bem ou de mal, do que é desejável, o que não é. Qualquer coisa vale, você vai só passar por aqui esses aninhos e vai desaparecer. E não tem propósito a vida. Mas, se for verdade que existe um Criador, isso muda tudo. E eu creio que exista um Criador. Eu creio que tudo mostra que a vida não é por acaso. A gente foi criado com uma intenção. Existe um propósito. E é sobre isso que a gente vai falar agora. Passa o próximo slide. Cada um aqui tem um propósito. Deus criou você sabendo que você iria estar vivo no século 21. Você está aqui com um propósito. Então, passa o slide, por favor. Esse propósito é o que a gente vai chamar de missão. A missão sua é o seu propósito enquanto criação de Deus. E aqui a gente já começa a tirar muitas das dúvidas que surgem sobre esse assunto. Muita gente se pergunta: mas eu ainda estou tentando descobrir o meu propósito. Olha, então, se o inventor é a melhor pessoa para dizer qual o propósito que ele fez daquela criação, então, se você quer saber o seu propósito, pergunta para ele. E é exatamente para isso que Deus nos deu a Bíblia. Deus, ele poderia aparecer aqui e falar com a gente, né, um homem barbudo, de branco, falando. Se ele quisesse, ele poderia. Agora, mas em vez de aparecer e falar com a gente, ele decidiu fazer algo muito mais impressionante. Deus, ele deu ideias para pessoas ao longo da história, para elas registrarem no papel, e depois ele orquestrou o mundo para que essas ideias fossem todas colecionadas em um livro, e esse livro fosse preservado até chegar na gente hoje. Então, esse livro são as ideias do próprio Deus, e ele é sobre o seu propósito. Para a gente, então, encontrar qual que é o propósito de Deus para nós,
eu quero abrir com vocês. Quem trouxe Bíblia aqui? Deixa eu ver. Tá. Então, abre comigo lá em Gênesis. Vamos para o começo de tudo. Gênesis 1. Essa é a história de como o mundo começou. E aqui vai ser a descrição de como foi quando Deus inventou o ser humano. O que aconteceu? O que Deus fez? Então, galera, presta atenção agora, porque eu vou estar lendo as palavras de Deus. Então, quero convidar vocês a gente tremer diante dessas palavras. Tipo, da gente ter uma reverência, de escutar. Fala assim: e Deus disse, versículo 26, façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre os animais que rastejam pela terra. Assim Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse, sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. O primeiro registro que a gente tem da primeira interação de Deus com o ser humano é uma ordem. Vocês perceberam? A primeira coisa que Deus fala para o ser humano, para Adão e Eva, é uma ordem. Ele fala, sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Então, são 4 imperativos que Deus deixa para a humanidade. E eu estava lendo essa passagem nesses dias e uma coisa me chamou a atenção. Vocês perceberam? Volta lá, quem está com a Bíblia, olha na sua Bíblia, no versículo 26. Deus, ele está falando entre a trindade, fala, façamos o ser humano à nossa imagem. E aí ele fala assim, tenha ele domínio sobre os peixes do mar e sobre tudo mais. Tenha ele domínio. Essa era a vontade de Deus, que o ser humano tenha domínio. E aí ele fala, na ordem que ele dá para o ser humano, encham a terra e sujeitem-na. Tenham domínio sobre os peixes do mar e tudo mais. Então, Deus está enfatizando, a minha vontade para o ser humano é que ele tenha domínio. Essa é a vontade de Deus para o ser humano. Você fala, nossa, mas que diferente, assim, nunca ouvi que a vontade de Deus para mim é que eu tivesse domínio sobre o mundo. Talvez não com essas palavras, mas você já deve ter ouvido falar de Jesus. Jesus, ele foi o próprio Deus que veio ao mundo e ele trouxe a mensagem que Deus tinha para a humanidade para nos salvar. E olha o que Jesus fala. Vamos pular lá para Lucas. Desculpa, Lucas não, Marcos. Marcos 1. A gente está pulando de uma ponta para outra, né? Fomos de Gênesis 1 para Marcos 1. E Marcos 1, ele descreve o começo do ministério de Jesus. E ele fala que Jesus começou o seu ministério. Antes de Jesus veio João Batista, vocês conhecem a história, João preparou o caminho para Jesus pregar. Mas olha a forma como Jesus começou a pregar. No versículo 14, fala assim: depois de João ter sido preso, Jesus foi para Galiléia pregando o evangelho de Deus. Ele dizia: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no evangelho. Jesus, ele veio para anunciar uma boa notícia. Evangelho significa isso, é uma boa notícia. E qual é
a boa notícia que Jesus veio anunciar? Eu, sinceramente, tive muito tempo na minha vida que eu não sabia responder essa pergunta. Tipo, o que era o evangelho exatamente? E eu achava, o evangelho é que Jesus morreu na cruz, né, que a gente era pecador. Jesus morreu na cruz e ele ressuscitou depois e agora a gente vai poder morar com Deus se a gente se arrepender dos nossos pecados, confiar em Jesus, né? Provavelmente muitos aqui pensam isso. E não está errado. Mas pensa comigo, como que Jesus estava pregando o evangelho no começo do ministério dele, se ele ainda não tinha sido crucificado, não tinha ressuscitado? Tipo, o que Jesus estava pregando então? E aí que eu entendi. Ele diz no próprio texto, ele está falando aqui, que Jesus ia pregando o evangelho de Deus, o evangelho de Deus. E ele dizia, o reino de Deus está próximo. Essa era a mensagem de Jesus. Esse é o evangelho. Como assim? Por que isso é uma boa notícia? Falar que o reino de Deus está próximo. Por quê? Pensa comigo. Como que a gente sabe que, por exemplo, a Inglaterra pertence ao reino britânico, ao rei, eu esqueci o nome, é Charles agora? O rei? Então, pertence a ele, que ele é o rei da Inglaterra. Como que a gente sabe disso? A gente sabe porque naquele território, naquele pedaço de terra, a vontade do rei Charles se cumpre. Então, por exemplo, se o rei Charles emite um decreto lá na Inglaterra, aqui no Brasil, não faz diferença nenhuma. A gente não segue as ordens do rei Charles. Mas lá na Inglaterra, sim. Então, se ele emite um decreto, o povo que está no reino dele obedece. Ou seja, o reino de um rei é onde a sua vontade acontece. E agora pensa comigo, Jesus está falando que o reino de Deus está próximo. Isso é uma boa notícia. Por que isso é uma boa notícia? Porque lembra comigo do começo, lá em Gênesis, fala que Deus criou o mundo e ele viu que tudo era bom, era do jeito que ele queria. Esse era o reino dele, a vontade dele acontecia perfeitamente. Mas aí o que aconteceu? A vontade de Deus se quebrou quando o homem desobedeceu. Literalmente, desobedecer significa isso, é ir contra a vontade de Deus. Esse é o significado de desobedecer. E esse é o problema do mundo, até hoje. A gente está com os mesmos problemas, o caos do mundo, confusão e conflito e ganância e orgulho. Tudo isso é porque a vontade de Deus está sendo ignorada. E não só no coração das pessoas, mas por causa das nossas escolhas, vieram doenças, vieram acidentes de carro, veio morte. Tudo isso porque o reino de Deus foi quebrado pelas nossas escolhas. Mas a mensagem do evangelho que Jesus veio proclamar é que o reino de Deus está próximo. A vontade de Deus irá se cumprir no final. Essa é a nossa alegria. Isso é tudo que a gente quer. Só que talvez não seja tão claro pra gente. Tipo assim, você pensa, eu quero ter uma boa família, eu quero ter um futuro com uma estabilidade financeira, eu quero viajar, eu gosto de viajar, eu gosto de, sei lá, comer pizzas e coisas, tipo, eu não sei se eu quero tanto assim a vontade de Deus, tipo, eu quero também, mas não sei se isso é tudo que eu quero. E eu quero compartilhar com vocês do que eu tenho experimentado, é que muito do que a gente deseja é porque a gente não sabe o que quer. É igual, por exemplo, eu conto que eu estava uma vez na cozinha. Eu não lembro se eu contei essa história aqui agora, mas eu vou contar de qualquer forma. Eu estava na cozinha uma vez e aí eu estava querendo algo para comer.
E aí eu fiquei procurando, sabe quando você quer alguma coisa, você não sabe o que é, aí você fica lá procurando, abria a geladeira, fechava, abria a geladeira, fechava. E aí chegou uma hora que eu olhei para fora, pro meu quintal. Aí fui andando, entrei no quintal. Eu era pequeno, tá? Tinha 7 anos. Aí eu olhei para aquela terra vermelhinha, assim, macia. E eu comecei a comer a terra. Tipo assim, sentei ali e comecei a comer terra. E vocês riram disso, pelo menos acharam estranho, e devem mesmo, porque não faz sentido. Essa história não é verdade, tá? Eu conto ela assim só para dar esse efeito, para vocês acharem que é verdade, vocês estranharem. Mas o que ela nos mostra? Que a gente estranha, porque eu sei que a terra nunca vai me satisfazer, mas é exatamente isso que a gente faz com a nossa vida. A gente vive buscando coisas, inclusive coisas boas, tipo família, tipo amigos, tipo igreja, achando que essas coisas vão nos satisfazer, quando só Deus nos satisfaz. É Ele que a gente está procurando na geladeira todo esse tempo, abrindo, fechando, e a gente não sabe. Mas quando Jesus veio, Ele veio justamente para abrir os nossos olhos. E aí Romanos 12:2 fala sobre o que acontece, como que é essa abertura dos olhos. Romanos 12:2 é um versículo que provavelmente muitos de vocês conhecem. Fala assim: não vivam conforme o padrão desse mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da sua mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Muitas vezes eu li esse versículo pensando que estava falando que eu tenho que mudar minha mente para que eu viva a vontade de Deus. E tá certo, também é. Mas o que ele está falando especificamente é que Deus quer que a gente seja transformado, renovando a nossa mente. Para quê? Para que a gente consiga experimentar que a vontade de Deus é boa, que ela é agradável, ela é perfeita. É como se o nosso paladar tivesse cego, você está sem paladar. E aí ele está falando, se transforma, renova a sua mente, para que você consiga experimentar o quão bom é viver a vontade de Deus. E essa é a sua missão, de dominar o mundo, trazendo o reino de Deus para o mundo. E quando você faz isso, você mostra que Deus é mais valioso do que carros. Deus é mais valioso do que um nome, uma reputação, do que a fama. Deus é mais valioso do que a saúde, mais valioso do que os projetos, do que os nossos sonhos. Ele é o que o nosso coração mais deseja. E o propósito que Ele nos criou foi para trazer o reino dEle para o mundo, para que a nossa alegria fosse maximizada e para que a glória dEle fosse magnificada, para que as pessoas pudessem ver o quão bom Ele é. Passa o slide, por favor. Essa é a nossa missão: trazer o reino para a alegria do mundo e a glória de Deus. Independente de quem você seja aqui, independente da sua história, do seu contexto social, você foi criado com esse propósito. E não sou eu que estou falando. Pelo menos eu tentei mostrar que é isso que Deus diz na palavra dele. E assim, eu fui bem resumido, né? Não dá para falar em 20 minutos aprofundadamente, mas essa é a mensagem da Bíblia inteira. Tipo, a Bíblia é sobre isso. A Bíblia é sobre isso. Então acredita, gente. Em nome de Jesus, eu como representante de Jesus, quero dizer a vocês, creiam nele, que é para isso que você existe. A sua vida é para você trazer o reino para a alegria do mundo, inclusive a sua, e para a glória de Deus. Você não vai encontrar
felicidade maior do que vivendo o seu propósito. Passa o slide. Aqui. Essa foi a nossa missão. Mas agora, você vai me perguntar, beleza, entendi. É para isso que eu existo. Mas como que eu vou viver isso na prática? Tipo assim, tá, essa próxima semana, que diferença isso faz? E é aqui que entra a estratégia. Eu gosto muito dessa parte. A nossa missão é igual, mas a estratégia que cada um vai usar é diferente. E você, deixa eu falar uma coisa bem importante que pode ser libertador para muita gente. A estratégia não está na Bíblia. Deus nos deu a missão, mas a estratégia Ele deixou livre para a gente experimentar. Falou, essa é a sua missão, agora vai lá, se diverte, faz da forma como você quiser, do jeito que precisar para cumprir a missão. Então a gente pode explorar, a gente pode fazer de forma diferente. Cada um aqui vai fazer de uma forma diferente. A Bíblia fala que Deus nos dá dons diferentes, nos posiciona em lugares diferentes para que a gente possa cumprir a missão. E quando cada um faz de um jeito diferente, é até melhor do que se todo mundo fizesse do mesmo jeito. E aí você fala, tá, mas como que eu vou fazer? E aí eu te pergunto, qual que é o teu shape? E eu quero apresentar para vocês, talvez você já tenha ouvido falar sobre shape, talvez não. Então, pode passar. O shape é um acróstico, que são 5 características suas, que vão mostrar como você foi formado para cumprir a sua missão. São essas 5 aqui. Pode passar mais um slide? A gente vai ver as 5 rapidamente. Tem um livro, isso aqui vem de um livro. Se alguém tiver mais interesse, depois me procura que eu passo o nome do livro e realmente é genial, mudou a minha vida ter aprendido isso aqui. Quais que são as 5 características então? Primeiro, os seus spiritual gifts, seus dons espirituais. O Espírito Santo dá para cada um dom para você conseguir usar para servir a igreja. Então, cada um aqui, se você acredita em Jesus, se você está cheio do Espírito Santo, você tem esse dom. Então, descobre qual que é e aí usa ele, faz parte do arsenal que Deus te deu para cumprir a missão. Segundo, heart, que são as paixões. O que te move? Tipo assim, você não precisa ninguém te forçar, você naturalmente gosta de fazer aquilo. Ou o contrário, o que você odeia? Tipo, alguma coisa que você vê aquilo, você se sente irado, assim, tem uma paixão por acabar com tráfico humano, ou com pobreza, ou com pessoas que não conhecem a Deus. Por exemplo, eu tenho paixão por geeks, que eu me considero um geek. E aí eu quero alcançar geeks para Jesus. E, enfim, cada um tem as suas paixões. Terceiro, abilities. Quais são as suas habilidades? Tipo, alguma coisa que você é bom em fazer, que às vezes as pessoas talvez notem que se destaquem em você. Quarto, possibilities. Quais são as oportunidades que você tem? Às vezes a gente quer fazer coisas, mas não dá, não tem a oportunidade. Mas o que você consegue fazer? Tipo, hoje, pensa na sua vida. Quais oportunidades que você tem de cumprir a missão, de trazer o reino para a alegria do mundo, para a glória de Deus, hoje, essa semana? Tipo, em casa, por exemplo. E experience. Que experiências que Deus colocou na sua vida que você pode usar para cumprir a missão. E às vezes são experiências difíceis. Muitas vezes, eu acho que a maioria das vezes. As experiências difíceis são as mais úteis para a gente conseguir cumprir a missão. Às vezes nem são experiências de vida, assim, às vezes um ensino na escola mesmo. Galera, aproveita a escola, estuda, porque Deus está te dando uma oportunidade de você crescer para poder servir ao mundo e alcançar pessoas e cumprir a missão. Então aproveita as oportunidades, enxerga a sua vida como uma missão. Por fim, alguém pode estar pensando, tá, mas então não tem nada que Deus tenha especificamente para mim? E eu diria,
que a maioria das vezes não. E isso é libertador. Tipo, a maioria das vezes, Deus nos deixa escolher a nossa estratégia para cumprir o propósito. O propósito é claro, tipo, é bem definido, tá na Bíblia, e eu encorajo cada um a conhecer mais do seu propósito em casa. Mas a estratégia geralmente fica a teu critério, com uma exceção. E aí pode passar o slide. O chamado. O chamado. Dentro do meu glossário, tem pessoas que usam essa palavra de formas diferentes, tá? Mas da forma como eu uso, como eu quero passar para vocês hoje. Chamado é quando Deus te dá uma missão específica. Então, por exemplo, Abraão, ele era um cara que estava vivendo a sua vida quando de repente Deus chegou para ele e falou: Abraão, sai da tua terra, vai para uma terra que você não conhece e eu vou te mostrar. Isso é um chamado, isso é específico. Não é para todos os cristãos fazerem uma viagem, tipo assim, não faz sentido. Mas para Abraão esse era o seu chamado. Davi foi ungido como rei de Israel quando ele era adolescente. Então, ele tinha um chamado específico de ser rei de Israel. Não é todo mundo aqui que tem esse chamado de ser rei de Israel, né? Nem daria. Mas ele tinha. E pode ser que alguém aqui tenha um chamado. Eu vou falar o seguinte, gente. Eu, pessoalmente, até hoje, não vejo que eu tenha um chamado específico. E eu falo isso, eu quero compartilhar isso com vocês, para tirar esse peso, que às vezes a gente fica procurando assim um chamado específico de Deus, e a gente acaba não servindo, não aproveitando as oportunidades que a gente tem, porque a gente não sentiu um chamado específico, né? Eu nunca senti, eu só aproveitei as oportunidades que eu tinha ali na minha frente, seguindo o meu shape, as minhas paixões, minhas habilidades, e eu fui indo e agora eu tô aqui, né? Eu tô servindo aqui e eu amo isso, eu sou muito feliz, cansado, mas feliz. E eu quero isso para vocês, de verdade, como irmão de vocês. Eu quero que vocês experimentem a vida missionária. É muito bom, gente, você acordar com propósito. Tipo, cada situação do dia, você enxerga de um jeito diferente. Tipo, não é sobre você, sabe? Você vive uma vida para servir a Deus e é muito mais leve. Mesmo que você trabalhe mais duro do que os outros. Mas a vida é mais leve. É muito massa. E tão pouca gente vive isso. Mesmo aqui na igreja. E eu quero isso, de verdade. Eu oro pro Connect viver isso. Eu oro para vocês também viverem isso. E eu creio que Deus pode fazer. O Espírito Santo é real e Ele está aqui. E eu te peço então, Espírito Santo, por favor, levanta aqui missionários, Pai. Por favor, levanta adolescentes que virou a chave na cabeça, que eles entenderam que o Senhor é a nossa maior alegria, que não existe vida fora do propósito. Que a gente existe para caminhar contigo e para magnificar o teu nome, para amar pessoas. Que o Senhor seja o centro das nossas vidas. Eu com 11 anos, eu fiz uma viagem, e eu já contei isso algumas vezes, mas eu fiz uma viagem. Fiquei 2 meses fora de casa, no intercâmbio. E nesse tempo, eu estava longe dos meus pais, longe da minha igreja aqui, né? Eu estava numa igreja lá, mas era uma realidade totalmente diferente, que eu me sentia vulnerável. E eu precisava de Deus como nunca antes, eu tinha que me agarrar nele. E eu não teve nenhum momento dramático de chorar naquela viagem. Mas quando eu voltei para o Brasil, eu percebi que eu estava diferente. Que eu estava enxergando a vida de um jeito diferente. Eu não sei como aconteceu, não foi um dia, mas eu digo que até aquele momento, eu sabia que Deus era importante. Eu queria Deus na minha vida, eu precisava que, né, Deus abençoasse os meus planos. Mas a partir daquele momento, eu entendi que não é sobre Deus abençoar os meus planos, mas é sobre eu viver os planos de Deus para mim.
Vocês percebem como é diferente o seu jeito de enxergar? Tipo, não é sobre eu no centro, é Deus no centro. É tudo sobre Ele. Eu vivo para a glória dEle e nada me dá mais prazer do que glorificar a Deus. Nada. Mesmo que não seja prazer agora, mas na eternidade. Depois que eu morrer, eu estou vivendo essa vida investindo na eternidade. Então eu estou gastando agora para ganhar depois. E a minha alegria, quando eu ganho depois, é de poder alegrar Ele. De poder estar com Jesus um dia e Ele tá feliz comigo. Cara, eu não quero mais nada além disso. É para isso que eu estou aqui. É para isso que eu estudo e faço medicina. E eu quero só fazer um último comentário. Tudo isso não tira a nossa parte de fazer outras profissões. Não é para todo mundo ser pastor aqui. Não é isso que eu estou falando. Eu, por exemplo, faço medicina. E eu faço isso porque doença não é parte do reino de Deus. Tipo, Deus nunca quis doença. No começo, lá em Gênesis 1, não tinha doença. Então, eu cumpro o meu propósito quando eu ajudo alguém a parar uma diarreia, por exemplo. A pessoa tá de um jeito ruim e eu ajudo ela a melhorar. E isso é trazer o reino de Deus para o mundo. Tem gente aqui que vai ser engenheiro. Você está trazendo ordem ao caos. Isso é dominar a terra. Isso é trazer o reino de Deus para o mundo. Tem gente que vai ser professor. Você vai estar criando crianças no caminho de Deus, ensinando elas. Isso é trazer o reino de Deus. Todas as profissões boas, elas cumprem esse propósito. A questão toda é, se eu entro numa cirurgia, por exemplo, esses dias, entrei numa cirurgia, o menino tinha atravessado o guidão da bicicleta na barriga e ele estava sangrando, estava com o intestino para fora. E aí a gente entrou e foi uma das mais loucas, assim, que começou a jorrar sangue quando a gente tirou o intestino, enfim, foi... E ele tinha 7 anos. Então, e a gente salvou a vida dele. Agora, ele vai viver mais 80 anos, pode ser 90. E depois vai morrer. Então, o que eu fiz foi muito bom. Eu ajudei ele a viver mais 80 anos, 90. Mas, se ele não conhecer Jesus, ele vai passar uma eternidade no inferno. Então, se nós queremos trazer o reino de Deus para o mundo, faça isso de todas as formas. Se importe com todas as dores das pessoas, mas principalmente com dores eternas. Se você realmente acredita na eternidade, se você acredita em Jesus, então não faz sentido viver uma vida por algo menos do que isso. Viver uma vida só por hoje. E eu creio que pode ser que tenha alguém aqui que esteja sentindo esse mover de Deus. Pode ser um chamado específico, ou pode ser que você simplesmente esteja vendo, cara, eu estava vivendo uma vida medíocre. E eu não quero isso. Eu entendi o que Jesus falou e eu quero viver uma vida missionária. Se for você, então eu vou te pedir um passo de coragem. Vai ficar todo mundo sentado, mas se você sentiu esse chamado, então você fica de pé. Não só o chamado específico, mas se você ou quer o chamado específico ou quer viver uma vida missionária, então você fica de pé. E se você não quer isso, você tem uma insegurança, tudo bem, você pode ficar sentado. Mas se você quer, então fica de pé. Pode ser que para algumas pessoas vai ser um processo ainda, você vai processar. Eu não quero que você fique de pé só para me agradar ou só para terminar o culto bonito. Mas esse é um momento entre você e Deus. Feche os seus olhos, todo mundo, feche os olhos. Eu vou dar um tempinho para você conversar com Deus. Você pode estar de pé ou sentado.
E eu quero que você possa colocar o seu coração diante de Deus. Possivelmente muita gente aqui esteja sentindo medo agora. E eu já senti essa sensação muitas vezes. A melhor coisa que você faz nessa hora é chega para Deus e conversa com Ele. Tipo, fala para Ele que você está com medo, mas que você confia nele, que você quer confiar. Eu vou ficar em silêncio. Agora é você e Deus. Se você puder, independente se você está de pé, sentado, queria convidar você a ficar de joelho. Se você puder, se tiver como. Nós estamos diante do Rei do Mundo. Ele literalmente está aqui e ele acabou de falar. E nós ouvimos. E o que a gente vai fazer agora? Acho que a melhor coisa, o ponto para começar é ficar de joelho. Não só fisicamente com o nosso corpo, mas com o nosso coração. Independente do medo que você esteja sentindo, independente das dúvidas, da confusão, independente dos problemas que você tenha na sua vida, que você está pensando que são grandes e que ofuscam toda a sua vida, você tem dificuldade de enxergar por causa de tudo que está acontecendo e seu coração está doído. Independente disso tudo, a gente começa de joelhos. Tudo começa de joelho diante do Rei do mundo. Pai, obrigado por nos permitir falar contigo e por nos ouvir de verdade. Pai, eu quero te pedir pelos meus irmãos aqui, por favor, fortalece eles. Eu sei que agora tá tudo tão claro, mas quando eles saírem daqui, vai voltar a vida do dia a dia e a emoção vai passar. Preserva eles, Espírito Santo. O Senhor está dentro deles. Então, em nome de Jesus, por favor, mantém acesa a tua palavra. Que eles se lembrem da tua palavra, se lembrem de que o reino dos céus está próximo. Esse é o evangelho que Jesus anunciou. Que eles se lembrem que a sua vontade é boa, perfeita e agradável. E que o Senhor nos colocou aqui para dominar a terra, para trazer o teu reino para o mundo. E que não há alegria maior do que te conhecer. Então, nos lembra, Pai. Nos lembra e nos dá a coragem. Faz guerreiros de nós. Que os meninos aqui se tornem homens, líderes. Líderes no seu colégio, líderes em casa, com as suas famílias. Líderes na igreja, nos projetos que eles vão começar. Que cada menina aqui se torne uma mulher de sabedoria. Uma mulher que edifica a sua casa. Uma mulher que enxerga os outros. Uma mulher de palavras doces. E uma mulher inabalável. E que não seja para nossa glória, mas que seja para que o Senhor seja visto. Senhor, o Start existe para isso. A igreja, todos nós, tudo, é tudo para Ti. O Senhor que nos levantou, o Senhor que começou tudo isso aqui. E eu te agradeço por essa noite, pelo que o Senhor está fazendo agora nos nossos corações.
Pai, nos leva essa semana, nos dá oportunidades especiais, Pai, por favor, em nome de Jesus eu te peço que essa semana a gente possa ser mais ousado, mais generoso, mais humilde de alguma forma, para que a gente crie essa identidade missionária, que cada um aqui viva em missão, com estratégia, explorando todo o seu shape. E Senhor, para aqueles que o Senhor tem um chamado específico, inclusive para mim, se o Senhor tiver, me fala, Pai. Me mostra com clareza, nos mostra. A gente quer te obedecer, a gente te ama, a gente confia em Ti. A gente confia em Ti. Galera, fica de pé. Se você quer viver essa missão, a gente vai repetir no 3. Eu sou um missionário. Tamo junto? No 3, você vai falar bem forte e acreditando nisso, no seu coração. Que seja algo que saia de dentro para fora. Eu sou um missionário. No 3, vamos lá? 1, 2, 3. Eu sou um missionário. Amém, galera, amém.